Que bom que você entrou neste vídeo. É com você mesmo que Deus quer falar neste momento. Não saia do vídeo, fique aí, ouça o que Deus tem para o seu coração. Você vive muito inquieto, sempre se perguntando por que Deus não concede a você o que você tem pedido em oração. E hoje Deus, Ele quer responder as suas perguntas, suas inquietações, porque você tem buscado a Deus nessa direção. Senhor, por que eu oro? Por que eu busco a Tua presença? Por que eu faço algumas coisas e a minha bênção demora tanto de chegar? Pronto, fique aí. Você terá a resposta das suas perguntas. A palavra de Deus começa dizendo, para mim e para você, no livro do sábio Salomão, capítulo 4, versículo de número 3, ele diz o seguinte: quando eu era menino, ainda pequeno, eu, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos mandamentos e você terá vida. A primeira verdade que Deus tem para o nosso coração é que este menino que fala essas palavras, quando ele ainda era pequeno, ele recebeu uma orientação que ele desse ouvido à voz do seu pai e da sua mãe. E a pergunta que eu faço para você é: você tem dado ouvido à voz do seu pai e da sua mãe? Responda aí, louvado seja Deus. A segunda verdade do texto, ele diz o seguinte, que nós devemos nos apegar. Apegar, mas apegar o quê? Olha só, versículo 4. Apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Você tem se apegado à palavra de Deus, mas de todo o seu coração? A Bíblia diz que um certo jovem, ele se aproximou de Jesus Cristo e com desejo de seguir a Jesus Cristo. E ele chegando próximo de Jesus, ele fez a seguinte pergunta: bom mestre, o que eu tenho de fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: conhece os meus mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha juventude eu tenho feito essas coisas, porque Jesus tinha citado alguns mandamentos: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Ele disse: sim, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Jesus, olhando para o coração daquele jovem e percebendo que ele não amava as palavras do Pai mais do que o que ele estava amando, os bens que ele possuía, Jesus mandou ele desfazer do que ele possuía, das suas riquezas, e dividir aos pobres, para que ele pudesse ter um coração puro, desapegado. Mas ele, ao ouvir esta palavra da parte de Jesus Cristo, ele se retirou com um semblante triste da presença de Jesus, e a Bíblia não fala mais sobre este jovem. Então, quando Deus diz que nós devemos guardar a sua palavra de todo o coração, e ele diz: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Será que nós estamos agindo desta forma? Mas nós queremos alcançar de Deus tudo o que nós pedimos. Nós queremos ser aquele filho, aquela filha, que todas as vezes que curvar os nossos joelhos e orarmos ao nosso Pai e pedir alguma coisa para Ele, nós queremos que as bênçãos que nós pedimos estejam no outro dia batendo na nossa porta e chegando. Olha só, você e eu deve ser um filho exemplar para que Deus haja desta forma. Você não acha que nós devemos ser exemplar? Que nós devemos guardar a palavra de todo o coração e os mandamentos de Deus? Que nada venha ocupar
o primeiro lugar no seu coração, no seu próprio Deus e a sua palavra? Será que nós estamos vivendo assim? Agora escute bem o que o sábio Salomão ele continua dizendo, no versículo de número 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Olha só, ele diz aqui que nós não devemos se esquecer da palavra e nem se afastar da palavra. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ama e ela cuidará de você. Versículo 10 ele diz: ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Quem tem vida longa goza da prosperidade de Deus. Mas a palavra de Deus, ela ainda continua dizendo para mim e para você, para responder às suas inquietações. No capítulo 10 de Lucas, Jesus Cristo tinha escolhido 70 discípulos e tinha enviado a fazer a sua obra de 2 em 2. E eles voltaram trazendo boas informações para Jesus. E Jesus, vendo a alegria deles, Jesus disse algo para eles. E esse algo que Jesus disse lá atrás para os seus discípulos, está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje. No versículo 16 ele diz: aquele que lhe dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Meus amados, vamos parar para ouvir a palavra. Jesus está dizendo para mim e para você que todos aqueles que dão ouvidos às suas palavras e guardam no coração, têm a presença dele. E tendo a presença dele, também tem a presença do Pai. Mas uma vez que nós não guardamos a sua palavra no nosso coração e rejeitamos o seu ensinamento e não guardamos os seus mandamentos, ele está dizendo que nós não teremos nem a presença dele e automaticamente não teremos a presença do Pai. O que é que nós nos tornamos? Simplesmente pessoas religiosas que vai a um templo como descarga de consciência todos os domingos, mas não vemos verdadeiramente a glória de Deus estabelecendo na nossa casa e nós vivendo uma prosperidade que foi dita por Jesus no Evangelho de João 10:10, quando ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A pergunta que eu faço é: onde é que está o defeito? Em Deus? Na palavra ou em nós? É evidente que o defeito está em nós. Porque nem sempre nós guardamos a palavra de Deus no coração. Nem sempre nós seguimos as orientações do Pai. Nem sempre nós obedecemos os mandamentos de Deus, mas questionamos a Deus. E queremos que Deus venha suprir todas as nossas necessidades assim que nós abrimos a nossa boca para falar com Ele. Não é bem assim, não. Nós vivemos em um tempo de propagandas mentirosas, onde muitas pessoas vivem profetizando somente bênçãos e bênçãos em nome de Deus na vida das pessoas, quando na verdade essas pessoas devem se aproximar de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, guardar a sua palavra no coração, fazer uma aliança com Cristo para ser participante das bênçãos de Deus. É isso que está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 4, que todas as bênçãos do Senhor estão preparadas nos lugares celestiais para nos abençoar em Cristo. Então toma posse da vitória. Agora, veja bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Para concluir, eu quero concluir fechando com esse versículo, que diz o seguinte: se vocês permaneceres em mim e as minhas palavras, palavra do Senhor Jesus, permaneceres em você, pedirão o que quiseres e lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de você darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Jesus está dizendo
que o nome de Deus é glorificado quando nós produzimos fruto por estar em obediência à sua palavra. Mais uma vez, que nós desligamos da palavra de Cristo, que nós não obedecemos, que nós não seguimos as suas orientações, nós não vamos produzir nada e logo o nome do Pai não é glorificado. Olha só, deixa eu falar algo para você aqui. Deus não faz nada para que o resultado final não seja a glória do nome dele. Você está pedindo, o que você está pedindo é para a glória de Deus? O que você está pedindo é para a glória de Deus? O nome de Deus será exaltado naquilo que você pede? Pense nisso. Pense nisso porque Deus ele quer exaltar o nome dele por meio da tua vida. É por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A pergunta que eu faço para você mais uma vez é: você verdadeiramente quer que a vontade de Deus se cumpra na tua vida em tudo que tu tem apresentado a Deus em oração? Pense nisso e que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo essas vidas, que o Senhor tome nas tuas mãos, que a tua palavra fale profundamente em nome de Jesus a cada coração. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino em todas, ouça a mensagem e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.